o futuro da ciência e da educação no pós-pandemia. Sou Tatiana Pereira e estou secretária de Juventude do Governo do Maranhão. E a gente tem realizado esse encontro. Ele é fruto de um trabalho desenvolvido nesse processo de governo. A gente tem observado vários resultados importantíssimos pelo governo do Estado, e a gente aproveitou para realizar essa agenda, que inclusive já estava em nossa programação para realizar esse ano, e só mudou o formato, né? Nós vamos realizar de forma virtual. E é uma oportunidade importantíssima estar com vocês aqui para poder a gente conversar sobre esse tema e desafio, né, que cada um de nós vamos vivenciar, estamos vivenciando, na verdade, né, com esse novo normal, com a questão do Covid, os impactos dele na vida de cada um de nós, e na ciência e na educação também. Deixa só, a gente vai iniciar, eu vou iniciar com a nossa amiga Flávia Calé, que a gente, como está iniciando um pouquinho atrasada, ela também tem outra agenda, a gente vai começar com ela. E aí, em seguida, nós vamos ter a fala do professor André Santos, que é o presidente da FAPEMA, e em seguida a fala do superintendente de atenção primária, o Márcio. Flávia, pode ficar à vontade para começar as falas, tem 15 minutos, e eu queria de antemão te agradecer muito. Tenho certeza que a vida não tem sido fácil, é uma correria, tem que resolver um monte de coisa, e você está aqui conosco no Maranhão. Seja bem-vindo ao Maranhão, né? Para nós aqui muito orgulho, né, o trabalho que você tem feito à frente da NPG. Seja bem-vinda, fala contigo. Obrigada, Tati. Eu que agradeço, na verdade, aqui o convite. Infelizmente, eu não vou conseguir ficar depois das 18h30, porque eu tenho uma bebezinha pequena, então agora tem gente para ficar com ela, mas esse é o horário de, enfim, criança dormir, comer. Então eu não vou poder ficar com vocês até o final, mas fiz questão de aguardar aqui para fazer esse bate-papo sobre um tema que é muito importante, né? Que é um tema estratégico, que é o tema da educação e da ciência. A gente tem a Covid, de alguma maneira, catalisou, acelerou um processo de transformações profundas, produtivas no mundo inteiro, né? As relações de trabalho, as relações sociais, elas vão ser muito afetadas com esse processo, né? A gente, o home office, que uma parcela da população no mundo inteiro se submeteu, vai passar a ser uma realidade para muitos setores. E muitos postos de trabalho possivelmente já estão sendo extintos e serão extintos no próximo período pelos avanços tecnológicos, né? O século XXI ele é marcado por profundas transformações tecnológicas, né? Essa nossa reunião aqui, as novas formas de interação, as redes sociais, vão colocando novas formas de sociabilidade, mas também novas relações de produção, novas relações de trabalho. E a ciência ela está no núcleo disso, né? A educação e a ciência que possibilitam, que vão possibilitar a gente conseguir se inserir nesse novo mundo, né? Tanto com a requalificação dos milhares de profissionais no país, dos milhares de trabalhadores e trabalhadoras no país, readequar para esses novos desafios, quanto a ciência como um elemento fundamental, e a educação e a ciência como um elemento fundamental para assegurar a autonomia tecnológica brasileira, né? Quando a gente ouve falar de guerra comercial entre Estados Unidos e China, no fundo, o que está se falando é de uma guerra tecnológica, né? A gente, por exemplo, esse tema do acesso à internet, né?
o acesso à internet de qualidade. Agora que está todo mundo acessando mais o meio virtual, ficou evidente, né, que a internet ela tem um limite de capacidade, né? E para ampliar essa capacidade requer tecnologia, que é esse debate em torno do 5G. A China saiu na frente, não só com a tecnologia, mas com a capacidade de oferta para o mercado mundial, e os Estados Unidos fazem uma guerra, então, para conter esse avanço da China com a tecnologia 5G. E o Brasil, se deixa de investir em ciência, se deixa de investir em educação, deixa de produzir tecnologia para consumir tecnologia no momento que esse é um fator decisivo, né? Então, o que a gente tem enfrentado atualmente nesses temas da educação e da ciência não é brincadeira, né? A gente, em 2018, do ponto de vista da pós-graduação, da produção, a pós-graduação brasileira, que está sediada nas universidades e em alguns institutos de pesquisa, é responsável por 90% da produção científica nacional. Então, quando a gente fala de pós-graduação, a gente está falando, primeiro, de uma instituição que cedia os principais cérebros do país, né? Então, que são os professores, os principais pesquisadores do país, cedia as principais pesquisas, e, né, a maioria das pesquisas brasileiras, e é um centro de formação de novos cérebros, novos talentos, né? E o que está acontecendo hoje com os novos talentos, com a pós-graduação brasileira? A gente tem um processo de desmonte, né? De desmonte do financiamento da ciência, do desmonte do financiamento da educação, em especial da pós-graduação. Em 2018, a gente já teve aí uma tentativa de cortes, né? Que não se concretizou, mas em 2019 teve corte nas universidades e corte de bolsas da CAPES. No ano de 2019, o CNPq entrou com 300 milhões a menos no seu orçamento, que já colocou um impasse, né, para a gente, porque nós passamos um ano inteiro lutando para ter o orçamento para encerrar as contas do CNPq, né? E 2020, a CAPES, que é a agência que financia a pós-graduação diretamente, pós-graduandos, né? Entrou com 1 bilhão a menos no seu orçamento, e o CNPq entrou com 80% a menos nos recursos de infraestrutura, de investimento em infraestrutura em pesquisa. Isso aqui é muito grave, né? Porque coloca um setor que depende do financiamento público, porque a ciência ela não não é um produto que traz lucro, né? Que reverte em lucro imediato, né? Então, não é interesse do mercado investir em ciência. A ciência ela é um investimento de médio e longo prazo, né? A pesquisa, a nossa condição de pesquisadores, é uma condição que requer tempo para desenvolver pesquisas, linhas de pesquisas, linhas de raciocínio, né? Investigações. Então, isso, sem investimento público, não é possível fazer esse tipo de investimento, porque por mais que a ciência ela tenha retorno financeiro, a gente está aqui enfrentando em São Paulo o PL 529 do Dória na Assembleia Legislativa, que acaba com a autonomia financeira da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, e das universidades estaduais paulistas, que são centros importantíssimos de produção científica no país. Cada real investido da FAPESP, ele retorna em R$12, né? Investidos em produção, retornam em R$12.
né, de retorno econômico. Isso aqui na Embrapa, eu acho que é uma relação mais ou menos parecida com essa, tipo R$ 9 de retorno econômico. Então, a ciência ela é capaz de ampliar a produtividade, né? Ela é capaz de gerar retorno econômico, mas em médio e longo prazo, né? Então, você precisa de investimento público perene, permanente e crescente, né, para conseguir assegurar esses investimentos. E o que a gente tem hoje é um desmonte. Na série histórica, o Brasil investe os patamares que investia nos anos 90, né? No Ministério da Ciência e Tecnologia, tem esses desmontes, né, sendo produzidos de ataque às universidades, de ataque às agências de fomento nacionais. Em muitos estados isso também tem se reproduzido e coloca para os jovens pesquisadores um cenário muito difícil, né? E aí é que eu queria tratar mais com vocês, que eu acho que é um desafio a gente pensar saídas para esse tema, né? Porque a ANPG, a gente elaborou o plano Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, intelectual, baiano, fundou a CAPES, né, pensou o projeto da Universidade do Distrito Federal, depois do projeto da UNB, né, uma ideia estratégica do papel da educação, dos jovens pesquisadores, dos cientistas, da ciência no país. E os jovens pesquisadores brasileiros hoje têm 3 caminhos, né? Diante da crise econômica, o Brasil tem aí uma queda brutal da participação no PIB da indústria de transformação, né? Então, os setores produtivos que poderiam empregar essa força de trabalho altamente capacitada, altamente qualificada, hoje não emprega, né? Está fechando as portas. O Brasil congelou o concurso público, então as universidades não contratam, enfim. E o setor privado, onde poderia contratar, por exemplo, universidades privadas, se a gente olha os dados, né, de julho de 2020, que o Brasil teve um aumento de 131 mil empregos, se a gente for ver no detalhe onde estão esses empregos, são funções de baixíssima capacitação, são empacotadores, a maioria dos empregos, né? E demissão, teve 7 mil demissões de professores universitários, né? O maior índice de demissão foram entre professores universitários, já como consequência do ensino remoto, né? Que você concentra um número muito grande de alunos na aula remota e super explora os professores, né? Enfim. E cobra e aumenta a mensalidade em muitas universidades. Então, esse cenário já está em curso. Esses pesquisadores, então, não têm espaço no mercado de trabalho, então vão para o subemprego, abandonam a carreira científica ou fortalecem uma corrente que a gente já viu acontecer em outros momentos da história no Brasil, mas que agora é muito forte também, que é a fuga de cérebros, né? Ou seja, o Brasil que investe recursos públicos mais de década, né, em formação de talentos e profissionais de alta capacitação, esses profissionais, quando formados, prontos para poder contribuir para o desenvolvimento do país, saem do país e vão para grandes centros de excelência, de produção de conhecimento do mundo, geram conhecimento para outros países e não geram para o Brasil. Então, esse aqui é um problema muito grave, né? Esse aqui, o problema da valorização da carreira científica é um problema de como que a gente coloca os jovens pesquisadores brasileiros no centro do debate da reconstrução do país, no centro do debate da reconstrução do Brasil pós-pandemia. É uma crise que a gente não tem perspectiva, eu acho que faltam 2 minutos, não é isso para mim? Estou aqui contando mais ou menos. Isso, tá. Então, o Brasil cavando o poço, né, o poço da crise econômica, cavando, quer dizer, o governo federal abriu mão, né, de lutar pela vida das pessoas no combate à Covid, coube aí aos governadores essa função. O Maranhão, está dando um show, né, um exemplo para o país
de como conseguir salvar vidas e também empregos, né? Então, acho que essa aqui é uma dicotomia que não pode existir, salvar vidas e empregos, e o governo tentou, federal, colocar uma dicotomia nisso, e não salvou nem a vida e nem os empregos das pessoas, né? Então, pelo contrário, aprofundou a crise recessiva, a gente está num poço que não para de cavar. Quando não investe em educação e na ciência, você cava mais esse poço ainda, e o Brasil acaba sendo condenado, no século XXI, a uma nova condição colonial, né? Muito parecida com o que foi a nossa no século XIX, onde o mundo estava vivendo uma revolução industrial e o Brasil escravista, né? Então, e foi fazer sua revolução industrial já quase em meados do século XX, né? Na década de 30, com a Revolução de 30. Então, o Brasil, nós nos encontramos de novo nesse impasse. O Brasil, se deixar de investir em ciência, se manter essa toada, pode nos colocar numa nova condição colonial, no século XXI, de subalternidade tecnológica, de consumidores de tecnologia, exportadores de commodities. Isso aqui a gente não pode permitir, né? Então, isso aqui, lutar por ciência, lutar por educação, é lutar pelo nosso futuro, e eu acho que os jovens pesquisadores brasileiros têm um papel central na reconstrução do país, por isso essa elaboração do Plano Anísio Teixeira, por isso a discussão sobre investimento de bolsas de pós-doutorado, para a gente fixar os cérebros brasileiros no país. Eu sei que uma bolsa de pós-doc não tem competitividade de mercado, portanto, não é uma agenda corporativa, é uma agenda emergencial para a gente poder reter os nossos cérebros e fixar em todo o território nacional, ampliar o número de bolsas de pesquisa, para que os jovens pesquisadores que estão hoje com as suas pesquisas paralisadas por conta da Covid, tenham possibilidade de prorrogação de bolsa, e que os novos bolsistas, os novos ingressantes na pós-graduação possam ter acesso a bolsas também. Então, a nossa pauta do reajuste de bolsa, que está há 7 anos, de bolsas que está há 7 anos sem o reajuste, então é uma bolsa que hoje não dá conta, muito mal dá conta da manutenção da nossa atividade de pesquisa. Então, acho que isso aqui são desafios. A gente tem um desafio de pensar o papel dos jovens pesquisadores no centro do debate da reconstrução do país, a retenção dos nossos cérebros, a construção de perspectiva através da ciência e da educação, para que o Brasil não seja novamente condenado a uma condição colonial no século XXI. Então, acho que essa aqui é a minha contribuição inicial, e eu fico com vocês até onde eu conseguir aqui administrar o horário, tá bom, pessoal? Obrigada, e vamos aqui ao debate. Flávia, muito obrigada, tuas falas foram muito importantes, a gente precisa reter mesmo nossos cérebros, nossos pesquisadores no nosso país, né? Importantíssima a tua fala. Vamos agora ouvir o presidente da FAPEMA, André Santos. Está contigo, André. Fique à vontade. 15 minutos. Ok, obrigado, Tatiana. Consegue me ouvir bem? Sim, estamos ouvindo. Ok, obrigado. Então, queria agradecer novamente à secretária Tatiana Pereira, secretária da Secretaria de Juventude. Eu estava junto com ela e os demais colegas no webinar anterior, né? Então a gente teve esse atraso para entrar no novo webinar. Bom, muito interessante o que a colega expôs anteriormente. E aí eu vejo aqui que o objetivo do webinar, ele me traz assim, 2 questões pontuais. É porque eu sou professor, pesquisador, e agora o presidente, né, que fomenta a pesquisa. Então, a gente tem aqui a questão da importância da ciência e da educação nesse momento de crise, né, da crise sanitária de saúde, por conta da pandemia. E eu vou acabar meio que dividindo minha fala em duas partes, deve ficar um pouco mais didático. Vejo, por exemplo, a pertinência, eu coloquei isso em vários das nossas conversas com o presidente do CNPq, da SBPC, com o secretário de Ciência e Tecnologia, enfim, com todos aqueles que nós conversamos durante a pandemia, lá no Instagram, e depois colocando isso nas nossas lives no YouTube, do papel da ciência e do destaque que a ciência teve dentro da pandemia. Porque, em meados da última eleição, e muito recentemente,
houve uma negação da ciência no país, mas não foi só no país, no mundo como um todo, né? Inclusive com ações do tipo de que, por exemplo, vacinas eram ruins, as vacinas não tinham efeito nenhum, né? E o que se vê hoje é uma espera aguardada, né? Uma espera incessante de uma vacina que vai permitir a volta à normalidade dentro da pandemia do Covid. A gente vê mais do que nunca, isso foi um ponto que a gente focou bastante dentro das nossas lives, a importância da ciência, da tecnologia e principalmente da inovação, que é trazer coisas novas daquilo que se estava aí meio que morno por conta de alguma ação de pesquisa, e que precisava ser aplicado. Eu estava até discutindo com alguns colegas lá do Instituto, de que parece que com a pandemia, assim, a gente vivia num estado latente de que não havia muitos avanços, e a pandemia trouxe a possibilidade de aplicar coisas que antes havia um temor, havia um receio, havia um certo preconceito. Uma delas é o uso de tecnologias como essa que a gente está usando agora, videoconferências, né? Então, a gente, de certa forma, viajava muito para fazer encontros presenciais que podiam muito bem serem virtuais como esse, né? Isso em todos os níveis. Eu não estou falando aqui de ciência nem de educação, mas colocando na educação principalmente. Eu sou professor de tecnologias na educação, de informática na educação. E desde o começo da minha atuação nessa área, eu faço algumas pesquisas, né, de monografia, de graduação, de especialização, identificando como o professor, ele se prepara, ele está capacitado para para absorver a tecnologia e aplicar isso na sala de aula. Eu não estou nem falando do professor de computação, de informática, mas os demais professores. E o que se tem nas escolas, de modo geral, é um repúdio de tecnologia. Se você não for da área de computação, né, ou o professor que ele tem medo de usar a tecnologia porque o aluno dele sabe mais do que ele, sabe lá usar um telefone, um tablet, né? Ele usa o Facebook, o Instagram, o TikTok, né? Eu não estou usando o TikTok não, que usa minha filha hoje. Mas tecnologias que a criançada, a garotada está utilizando e aquelas pessoas mais velhas, não vou dizer um idoso, né? Eu tenho 40 anos. Eles não estão habituados, eles não querem utilizar. E você tem uma forçada agora de usar tecnologias. O professor tem que saber usar o Google Meet, né? Tem que saber usar o Moodle, o Google Classroom, saber utilizar no computador, no celular, né? Interagir com os alunos, saber se todo mundo está ouvindo, né? Pedir de vez em quando que alguém ligue a câmera. Eu estou colocando um nível aqui bem básico, que todo mundo está utilizando agora, né? Todo mundo está sendo forçado a usar tecnologias. E isso aqui é só um exemplo, existe uma variedade de tecnologias que podem ser usadas na educação, né? Que não precisavam ser, no estado de pandemia, que você podia utilizar. Eu, particularmente, utilizava. Então, eu utilizava o Kahoot, o Classroom, o YouTube, utilizando objetos de aprendizagem, coisas que poucas pessoas sabem utilizar, o que, na verdade, eu ensinei e que um professor, e aí os professores utilizavam, né? Não dizendo eu, mas as pessoas que ensinam essa área de tecnologia. Mas, de modo geral, uma repulsa, né? Não há uma aceitação para que você aprenda e possa aplicar. Na área de ciência, é a mesma coisa, né? Então, haviam tecnologias que estavam latentes, mas não estavam sendo aplicadas. E aí, de repente, houve a necessidade de usar essa tecnologia, né? De ter uma inovação, né? Uma quebra de paradigma para usar certas tecnologias, digamos, testes que eram, digamos assim, imprescindíveis para te dar um novo salto tecnológico. 5G, né? Internet hoje, todo mundo, olha, internet é essencial, né? Eu estou aqui na FAPEMA, que de certa forma tem uma certa estabilidade, mas tem pessoas que estão aqui em tecnologias, com uma banda que não é a mais adequada para fazer uma videoconferência. Ela vai cair, volta a conexão, e aí se tiver 2, 3 pessoas na casa utilizando videoconferência, é praticamente impossível fazer o uso, né, de uma videoconferência. Então, em volta agora à sociedade.
o aluno classe média, ou um aluno classe alta, e o aluno classe mais baixa, que não tem acesso à tecnologia, que não tem Wi-Fi em casa, né? E aí precisa de políticas públicas para isso, para você ter acesso ao mínimo hoje, porque aí você vai ter um limbo, né? Digamos assim, digamos assim, a palavra mais apropriada, um grande vazio, né? Um grande vazio social, tecnológico, econômico, né? Entre as pessoas da sociedade. E aí falando na mesma escola, não vou colocar na escola particular, porque tem isso na escola particular, mas mesmo escola pública, você pega aí o IEMA, o IFMA, uma escola estadual, uma escola municipal, e aí você vai tendo vários níveis hierárquicos, né, de alunos, inclusive de professores que não têm notebook, que não têm internet em casa, usavam a internet da escola para acessar alguma coisa, né? Então você vê a nossa dependência da tecnologia, mas também a necessidade de usar a tecnologia, a dependência para esse momento. Então, eu trabalho com educação à distância no IFMA desde 2007. Eu, com outros colegas, implantamos a EAD no IFMA. Todo mundo rejeitava, ninguém queria utilizar. Nós começamos com o ensino superior e o ensino técnico no IFMA. Até hoje, digo assim, até ontem, na pandemia, antes da pandemia, ninguém queria trabalhar com EAD. Hoje, todos são forçados a trabalhar com EAD, né? Ainda assim, rejeitando, brigando, que não querem, mas são obrigados nesse momento. Você tem que absorver. Fazendo aí uma ponte um pouco com a FAPEMA, a gente, inclusive falei na webinar anterior, a gente pretendia lançar esse ano um edital chamado Professor Cidadão do Mundo, que era capacitar professor em tecnologias na Finlândia, com o método finlandês, e em Portugal, para uso de tecnologias, inclusive robótica. Pegar os professores do Estado, escola do IEMA e escolas de tempo integral, fazer um edital, selecionar e mandar para se capacitar para voltar, serem replicadores, né, dessa ação. A gente vê, e é isso eu vejo como professor, a gente precisa capacitar melhor os professores, mas também precisa partir do professor querer aprender, assim como é com o aluno. Não basta só o professor querer ensinar, mas o aluno querer aprender. Então, fiz aí uma nuance meio que ciência, educação, a quebra de paradigmas que existe hoje em relação a essa ação, né? A colega também colocou da fuga de cérebros do país. Isso acontece muito ao longo dos anos, existe um pico maior ou menor ao longo daquilo que de política pública que existe no país, seja federal ou estadual. Nós temos um governador que vê em vários níveis da sociedade, né, seja o quilombola, o indígena, seja as questões de quebradeira de coco, seja a educação, seja pessoas de baixa renda, e aí eu vou falar de economia criativa, de microempresa, enfim, que vê em vários níveis a ação que precisa ser pertinente para a sociedade crescer, e ele atua com inteligência, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre o métier da fundação. Nós temos fundações em alguns estados que, por exemplo, cancelaram todas as bolsas de iniciação científica desde o ano passado. A FAPEMA não. Nós, ao longo dos anos, dentro do governo Flávio Dino, nós aumentamos números e dentro desse estado de crise que persiste ao longo dos anos, a gente permaneceu e em alguns pontos aumentamos, inclusive a pós-graduação, né? Então, tem estado que não tem uma bolsa de iniciação científica, só mestrado e doutorado, e às vezes atrasa para pagar. Nós não temos atrasos. Todo mês recebemos, e aí tem um prazo específico para pagar dentro daquele mês para todos os bolsistas. Falei também na webinar anterior, a nossa ideia também de atuar mais fortemente com a iniciação científica júnior, com bolsa de iniciação científica para o ensino médio. O IFMA já faz isso muito bem, e é interessante também o IEMA, até o Estado, de modo geral, atuar também com essa ação de pesquisa no ensino médio, porque aí começa uma fagulha para levar esse aluno para o superior, e aí ficar mais forte a sua pesquisa, e ir para o mestrado e doutorado. Não é só iniciar essa ação de iniciação científica dentro da graduação, né?
Outro ponto importante também que foi colocado, da importância que ela viu da fixação de pós-doutores, né? Tem um outro projeto também que a gente queria implantar esse ano, talvez ainda saia esse ano ainda, o edital, é o edital visitante do interior. O interior do estado, né, diferente da capital, tem poucos doutores. A publicação, a pesquisa científica criada no interior do estado é em menor quantidade, não dizer em qualidade, mas em quantidade do que na capital. Então, precisa incentivar a fixação de doutores lá no interior. Então, a gente quer criar um edital, professor visitante do interior, que pega o pós-doutor e vai atuar no interior do estado para qualificar melhor a pesquisa científica no interior. E a ideia depois, no ano que vem, é também melhorar os índices do estado. Então, pegar esses cérebros que querem sair para fora do país, né, por exemplo, fora do estado, fora do país, e tentar colocá-los aqui para absorver essa mão de obra. Isso é uma coisa que é interessante. Tá? Então, algumas questões da pandemia, eu vejo como uma aceleração da atuação desses pontos pertinentes, né, que foram importantes para a gente poder, digamos, de certa forma, crescer em certos aspectos, mas que ficam tolhendo por conta da própria atuação do vírus, que é novo e a gente não sabe, que de certa forma libera, depois volta porque está aumentando o número de casos, depois libera de novo, o pessoal liberar as aulas, né, como existe na Europa, libera de novo a aula, volta porque está aumentando com os jovens, o número de mortos, o número de infectados, enfim, é todo um estado novo, que é diferente daquele que a gente vivia há 100 anos atrás, a gente vivia como sociedade, né, então, a pandemia da gripe espanhola, ou de grandes pandemias que surgiram aí no ano de 1900, são diferentes daquela desse ano 2000, né, toda uma sociedade conectada, né, informada, né, que rapidamente se informa e conversa com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, se eu tiver contatos, e eu tenho contatos, por exemplo, na França, Estados Unidos, Inglaterra, a gente conversa rapidamente, basta um zap, um e-mail, às vezes um telefone por videoconferência, ou videoconferência do WhatsApp, a gente conversa e sabe o que está acontecendo lá fora. Nós vivemos um novo momento, e aí é preciso que a gente possa ter o interesse de absorver um novo conhecimento para tentar fazer uma ruptura, para tentar crescer em vários níveis de sociedade. Esse é o meu entendimento. E a gente aqui, como FAPEMA, tenta consolidar ciência, tecnologia e inovação através dos nossos editais, através do fomento à pesquisa, através de bolsas e auxílio financeiro, bem como atuar em pesquisas voltadas para a pandemia, ou seja, para a questão de ter pessoas que atuem nos hospitais, como são bolsistas da área médica, ou para cientistas que fazem pesquisas voltadas para o desenvolvimento de ações contra a Covid. Bom, encerrou meu tempo de 15 minutos, eu estou à disposição para quaisquer questionamentos ou pontuações. Muito obrigada, professor André Santos, falas muito importantes nessa perspectiva de pensar a ciência, né, o papel da FAPEMA em relação, inclusive, a esse processo. Vamos agora chamar o superintendente da atenção primária da Secretaria de Estado da Saúde, Márcio Menezes. É contigo, Márcio, 15 minutos. Olá, Tatiana, boa noite a todos, né, a Flávia, o André, boa noite a todos e todas. Vocês estão me escutando bem? Porque a minha internet não está muito boa. A gente está escutando. Ótimo. Bom, primeiro, agradecer em nome da SES o convite, né? Doutor Lula estava agendado, mas teve um problema e não pôde participar, né? Então eu vou estar fazendo uma fala aqui em nome da Secretaria de Estado da Saúde, né? Mas logo mandando um abraço do Dr. Lula, nosso secretário de Saúde, a todos, e agradecendo o convite. Bom, para falar sobre tecnologia, sobre ciência, sobre estudos, né? Sobre escola, né? Na área de saúde, a gente precisa, em tempos de pandemia, a gente precisa se remeter um pouquinho ao começo da pandemia, né, que nos pegou a todos desprevenidos, né,
no começo desse ano de 2020, né? E a gente viu o quanto a área da saúde precisa de investimentos, né? Principalmente nas áreas de epidemiologia, na área sanitária, né? E na área de pesquisas, né? Se a gente tivesse mais investimentos nessas áreas, né, talvez a gente não fosse pego com tanta surpresa, e hoje a gente não teria esse quadro, né, alarmante no nosso país. Tá? Bom, e aí você tem, no começo da pandemia, você tem a suspensão geral de vários serviços, e você tem aí a suspensão das aulas, né? E as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, né, ficam em casa, né, por conta do isolamento social, confinados, né? E aí você trazendo isso para a área da saúde, você tem uma série de agravos de saúde nesse momento, né, que agora começam a aparecer, porque agora esses jovens e esses adolescentes começam, né, a sair de casa, a ter acesso novamente aos serviços de saúde, né, e a gente vê uma série de agravos relacionados principalmente à saúde mental e à questão da violência dessas crianças e adolescentes. Né? E aí a gente vê, né, nesse momento, né, o quanto aumentou, né, principalmente essa questão da violência doméstica nesse período, e o quanto a escola é importante nesse processo da gente conhecer, né, os alunos que têm esse tipo de problema. Né? Então, a gente tem que começar a pensar, né, numa escola, numa educação, né, quer dizer, começar a pensar, não, isso já vem sendo pensado, mas a gente tem que colocar isso em prática, né? Uma educação que não seja voltada apenas para os aspectos das matérias convencionais, né? Porque a gente vê que na escola a gente trata muito além disso, a gente trata da vida pessoal e da saúde, né, dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens. Né? E aí começa a aparecer, né, essas questões de violência e esse aumento, e agora no retorno às aulas, né, a gente está vendo aí uma demanda específica das escolas particulares, né, que chegam desses alunos que ficaram em casa. Né? Alunos com alguns problemas de ansiedade, com esses problemas de violência, né? Então, assim, essa visão de uma escola para tratar apenas das matérias convencionais, ela tem que definitivamente mudar no nosso país. A gente tem que tratar na escola a formação de cidadãos. Tá? A gente tem que tratar na escola a questão da cidadania. E tratar na escola temas pertinentes à questão da saúde física e da saúde mental, né, desses jovens e desses adolescentes. Temas como sexualidade, temas como violência, temas como drogas, temas como saúde mental. Então, a gente tem que realmente fazer uma revolução, né, nessa grade curricular do nosso sistema educacional. Né? Isso não pode, questões como essa não podem mais ficar, né, na minha opinião, apenas para serem tratadas quando acontecer um ou outro caso dentro da sala de aula, ou quando o professor sentir a necessidade de tratar essas questões dentro da sala de aula. Né? Nós temos que realmente tratar essas questões de uma forma mais efetiva, né? Fazendo com que a escola seja realmente transformadora. Tá? E aí, os nossos colegas falaram dessa questão da informatização, né? Do acesso
dessas crianças, desses adolescentes a essas aulas, né? Suspende-se as aulas, aí os professores vão fazer tudo EAD, tá? Aí passam um link para os alunos acessam, né? Aí o meu questionamento é o seguinte, quais alunos, né? Qual é essa população que realmente tem acesso, né, a esses dispositivos, né, de mídia, né, a um celular bom, a uma internet boa, né, a um computador bom, a uma internet para esse computador boa, né? Que alunos são esses? Os alunos dessas escolas particulares do nosso estado, do nosso país, têm esse acesso, né? Isso é uma questão que a gente tem que fazer, tá? E aí a gente tem que discutir uma série de outras coisas, inclusive com essa paralisação, né, o que é que isso trouxe e vai acarretar aí na realização do Enem, né? Que população vai ser prejudicada com a realização do Enem, né? Então aí a gente tem uma série de discussões, né? Mas, bom, a realidade que a gente tem é essa hoje, né? Grande parte desses alunos, principalmente das escolas particulares, né, estão tendo essas aulas, né? Em termos de saúde, né, fica um pouco mais difícil você fazer, como é que eu vou falar? Palestras ou discussões, né, sem que, através desses dispositivos, sem que sejam as discussões normais das matérias, né, matemática, português, essas matérias que já são aí de praxe, né? Mas a gente precisa pensar, né, em como, né, nesse novo normal, a gente pode também estar atingindo, né, esses jovens e adolescentes para falar dessas questões, né, dentro do funcionamento da escola, né? A Secretaria de Estado da Saúde hoje, né, tem um alinhamento muito interessante com a Secretaria de Estado da Educação e com a Secretaria de Juventude, justamente para discutir essas questões, né? Discutir aí uma possível volta às aulas, né? Discutir como é que a gente vai tratar desses problemas de saúde desses alunos na volta às aulas, né? Então a gente tem discutido isso com muita ênfase, né? Para que a gente ache uma solução, porque a gente sabe que os problemas vão aparecer, né, quando a gente voltar aí à questão das aulas. Bom, dito isso, Tatiana, eu queria agradecer novamente pela participação aqui da Secretaria de Estado da Saúde, né, e me colocar aqui à disposição para responder algumas perguntas, né, e dizer que talvez não fique até o fim, porque a minha internet não está muito boa, não. Tá? Obrigado. Agradeço, Márcio. Eu sei que é correria total aí na saúde, né? Vocês estão trabalhando, cuidando do estado como um todo, com esse novo desafio do coronavírus, né? E tem sido um papel importantíssimo e a gente reconhece esse trabalho, né? Eu sei que o Lula ele tem 1001 tarefas para cuidar do Maranhão, da saúde dos maranhenses, né? E assim, a gente agradece muito a companhia de cada um de vocês que está aqui nessa sala, ouvindo os debatedores. Eu queria fazer só uma chamada para quem está aqui e quer receber certificado, tem o link de presença para poder receber o certificado, você vai acessar o link para confirmar a sua participação aqui na sala de debate. Nós vamos abrir aqui para 2 intervenções e em seguida a gente finaliza, né, até porque nossos debatedores também têm um tempinho aí corrido, né, o André também está para sair, e a nossa amiga Flávia teve atividade, né, com o bebê e tudo, teve que sair da sala. E a gente abre para 2 intervenções. Se alguém quiser fazer uma pergunta de 2 minutos, para poder a gente seguir com os debatedores. Algum inscrito? Deixa eu olhar aqui.
Alguém se inscreve aí? Alguém quer fazer alguma pergunta, um questionamento, alguma colaboração? Fiquem à vontade, aproveitem. Acho que o povo gostou bastante aqui da intervenção. Boa noite. Eu me chamo Marcelo Henrique. E assim, eu queria saber assim, qual as medidas possíveis que como os que já falaram, estão procurando para acabar com esse vírus, porque muitas vezes aqui mesmo na minha cidade tem muita gente que fica passeando, fica saindo sem usar máscara, fica saindo, fica só no meio, fica fazendo aglomeração. E eu queria saber assim, qual assim, dos métodos que estão fazendo para essa pandemia acabar, porque atrasou muito as escolas, atrasou muito algumas coisas que a gente estava pensando em fazer. Eu já terminei meus estudos, tá com 6 anos que eu terminei. Mas dá pena de ver assim, os alunos de hoje que estão entrando na faculdade, ter que parar, alguns alunos de ensino médio que estavam esse ano para terminar, não deu de terminar por conta da pandemia. E eu queria saber assim, qual os métodos que estão tomando para fazer. Pronto. Aí eu passo para Márcio Menezes, que aí é da Secretaria de Saúde. Acho que ele saiu, acho que ele vai voltar novamente aqui. Ou se o professor André quiser fazer alguma fala em cima do que o nosso amigo Marcelo pontuou, fica à vontade, André, enquanto o Márcio ele entra na sala. Eu acho que o Márcio é o mais apropriado para ter mais apropriação para falar. Mas, assim, o que a gente tem visto de modo geral é que existem vários países, né, vários laboratórios que estão trabalhando para tentar encontrar uma solução. Na verdade, assim, quando você fala de ciência, dependendo da área que você atua, você tem procedimentos a serem cumpridos, né? No caso de uma vacina ou de um remédio, você tem várias etapas para serem cumpridas, né? Tem testes com animais, aí tem o teste com humanos, né? Aí você vai ver se a reação no humano ela é adequada ou não, porque cada pessoa até tem um corpo, uma reação. Então, existem prazos, né? E aí a gente quer uma coisa que é rápida, né? Colocou, né, já vai ser bom. Então, é isso que está acontecendo de modo geral. Então, tem vacinas da China, da Inglaterra, né? Tem uns com a Fiocruz com a Inglaterra, enfim, tem várias vacinas aí que estão sendo tentadas e testadas, mas e aí tem vários níveis de etapas que precisam ser feitas até que se tenha uma data provável, né? Se colocou aí como novembro, uma data provável, já estão colocando como março do ano que vem, né? Teve uma falha no teste, eles não revelaram que falha foi essa,
e aí estão colocando para março do ano que vem. Então, se coloca como uma prescrição básica distanciamento social, uso da máscara, lavar a mão. Eu vejo o princípio básico de tudo higiene, né? Higiene pessoal, é lavar a mão, que é um princípio básico de sempre, para tudo, né? Desde, vou pensar assim, da Idade Média, que foi uma época aí que se tinha um nível social em explosão e as cidades sem um nível de saneamento adequado, de água e de saneamento, né? Então, e aí o que ocasionou uma série de problemas sanitários e de saúde. Esse é o básico, e o resto a gente tem que aguardar realmente com calma para que tenha uma vacina que tenha sido testada e que tenha tido um maior número de pessoas sem reações, porque pode haver reação, vai haver, né? Existe, é como a vacina que a gente dá para uma criança. Tem criança que não sente nada, tem criança que sente febre, né, que fica inchado, que cria uma bolha. Então, cada pessoa vai reagir de maneira diferente. Eu acho que é isso. Muito bom, André. Uma última pergunta, se tiver algum outro escrito, para a gente poder já... Hortência. Olá, boa noite. Boa noite, Hortência. Na realidade, não é bem uma pergunta, é mais um agradecimento, né, a toda a disponibilidade aí da Secretaria de Juventude, assim como os professores que falaram anteriormente. E é muito importante e interessante a gente falar a respeito desses temas tão, vamos dizer assim, emergentes, né? A gente aqui em Caxias, eu sou acadêmica do curso de Ciências Sociais da UEMA, e a gente desenvolve um projeto Eu Social Juventude em Ação, que tem justamente como objetivo a gente estar conversando com a juventude a respeito de temas pontuais, né, a respeito das problemáticas da própria juventude que vem vivenciando. E a gente vê, assim, no decorrer de algumas ações, de algumas intervenções, a importância que enorme, né, da gente lidar com a juventude, de ressignificar muita coisa. E o palestrante anterior, né, o André, se não me falha a memória, e ele estava falando a respeito disso, não somente a gente está nessa organização das coisas muito formais, apenas das disciplinas de uma grade curricular, mas a gente está mesmo enfatizando a respeito da cidadania. Então, a gente busca assim, entender a juventude por esse viés, né? Essa ressignificação. Bem, havia muitas resistências das tecnologias. Então, como que isso está sendo ressignificado? Né? Então, a gente vê como que é importante esses debates, a gente está aprendendo bastante aqui. Todo mundo aqui, eu acredito, com a cadernetinha aqui, a caneta, né? Anotando aí as propostas, sugestões e os aprendizados. Então, minha gratidão aí à nossa secretária, aos nossos professores aí pela colaboração, né? Enquanto cientistas, pesquisadores futuros aí que irão surgir, a gente vê como que é importante acreditar na educação, né? Em todas as nossas intervenções, a gente uma frase assim que marca todos os nossos encontros. É importante a gente acreditar na educação, acreditar na ciência, acreditar na cidadania, para que haja novas possibilidades e melhoras no nosso cenário social, tá? Então, gratidão a todos vocês e um abraço. Muito bom tua fala, Hortência, parabéns. É muito importante ter cientistas, né, desempenhando importantes papéis nos espaços e com esse olhar social, que dá a diferença, né, do nosso fazer enquanto ser humano aqui nesse espaço que é a Terra, né? Não sei se o André quiser fazer algum comentário, a gente... Quer fazer algum comentário, André? Só agradecer a intervenção da Hortência e até falar o seguinte, essa atuação que eu tive sobre uso de tecnologias na educação foi lá em Caxias. A gente tinha um curso em Caxias 2007, 2008 de informática na educação, eu formei muitos professores que atuam lá nas escolas, né? Tem 35 professores formados pelo IFMA, e justamente diretores que fechavam o laboratório, que não deixavam o professor usar, nem os alunos, foi todos os trabalhos lá em Caxias, né? 2007, 2008, depois 2010, até 2015 fizemos vários trabalhos. Mas é isso, a educação é um ponto primordial para você crescer, você não tem outra saída. Só a título de curiosidade, assim, informação, a questão pessoal, eu sou o único doutor da minha família, né? Fiz o doutorado. Então, imagina, meu pai e minha mãe, dos dois lados da família, com todos os irmãos dos meus pais, né, os meus tios, os seus sobrinhos, ninguém tem doutorado. Então, você imagina
em vários círculos familiares, né? E aí hoje eu tenho aqui a feliz coincidência de ser o presidente da FAPEMA, estar num órgão, né, num cargo estadual, mas que não era, eu não tinha visão, eu vou ser o presidente da FAPEMA, ou eu vou ter um cargo, né? Simplesmente você vai andando, caminhando, fazendo mestrado, doutorado, fazendo pesquisa relevante, sendo relevante para a sua sociedade, uma hora você vai conseguir chegar ao nível que você também... eu pensei, eu quero ser doutor, pronto, é um ponto inicial. Então faz toda a diferença na sociedade você ter pessoas que possam chegar, ter condições de chegar, mas a educação é o ponto inicial. Então, eu recomendo aqui a todos que possam fazer de forma brilhante a sua graduação, o seu ensino médio, né? Se quiserem ser cientistas, desde já iniciem, isso faz um diferencial para você internamente e para a sociedade. Então, agradeço a secretária por mais essa oportunidade e dou boa noite a todos. Daqui a pouco eu estou saindo também. Já vai, na verdade, finalizando a nosso webinar, né? Eu queria, de antemão, agradecer muito a Andréa, agradecer a Flávia, que esteve conosco, assim também como o Márcio Menezes, fizeram brilhantes falas em relação ao papel da ciência, educação na pandemia e no pós-pandemia, né? E desafio, inclusive, que se apontam para esse novo cenário que o mundo está vivenciando. Tenho certeza que foi um debate riquíssimo, muito conteúdo, preocupações levantadas, né, pelo que a gente está vivenciando hoje no mundo, e esse cuidado, né, que o governo do Maranhão tem tido de manter, né, a ciência como foco principal, inclusive para dar respostas, né, ao povo do Maranhão. O governador do estado constituiu um comitê científico que cuida, inclusive, das decisões em relação à pandemia, e isso para a gente é importantíssimo e que dá esse salto de qualidade, inclusive, naquilo que é feito dentro do governo. Em relação a esse novo processo que está vivenciando da pandemia no mundo, né? Eu fico muito feliz de ter a companhia de cada um de vocês. Só ressaltando, galera, tem um link para quem quer receber o seu certificado, para poder colocar os créditos lá no certificado, lá no seu Lattes, né, no currículo Lattes. Aproveita para poder se inscrever e receber seu certificado. E, como o André comentou da importância da educação, eu sou fruto da educação, né? Eu moro aqui em São Luís, sou moradora de um bairro de periferia aqui em São Luís, que é o Polo Coroadinho, e assim como muitos, né, quando o André falou dessa questão do desafio, né, das famílias terem outros nas universidades, eu fui a primeira a entrar na universidade da minha família, né, concluí meu ensino superior na escola, na Universidade do UEMA, e tenho colocado que, para mim, foi o carro-chefe principal da minha vida, né? Então, eu tenho observado o quanto é necessário a gente conseguir romper bolhas, né? As bolhas sociais, elas nos prendem, a gente tem que romper todos os dias. Educação é uma delas, que a gente possa avançar e dar um novo olhar, uma nova perspectiva, né, para o Maranhão e para o Brasil. É isso, pessoas. Agradecemos muito a companhia de cada um de vocês na webinar. Amanhã continua o Encontro de Jovens pela Ciência. Para quem também tiver interesse de acompanhar, vai acontecer a partir das 16 horas. O webinar Se Liga na Ciência, onde jovens que participam de projetos de extensão ou de pesquisa estarão apresentando resultados desse trabalho, assim como também a partir das 17 horas vai rolar o webinar Ciência como Aliada das Juventudes na Construção do Seu Futuro. Então, você pode acompanhar aí, depois receber o link para poder entrar na sala e, inclusive, todo esse conteúdo debatido hoje vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Juventude Maranhão, Sejuve, você vai lá, encontra lá, depois vai encontrar esse vídeo lá sendo reproduzido e, com certeza, aprender muito mais, que a educação ela é contínua, né? Um ciclo, né? Então é isso, galera, muito obrigada. A nossa amiga perguntou que dia vai poder nos encontrar logo, logo, né? Como com certeza aí ter vários momentos conjuntos. Eu estive em vários municípios do Maranhão fazendo atividades no estado, né? E eu gosto muito disso porque a gente faz política pública olhando no olho das pessoas, vivenciando a vida das pessoas e construindo e colaborando de fato com que a mudança chegue até as pessoas que a gente tem como foco principal, que são os jovens do Maranhão. Então é isso, muito obrigada, boa noite a cada um de vocês e até mais. Boa noite, tchau, tchau.